professor Carmo e, junto com a professora Ângela Torma, estou desenvolvendo o processo de formação sobre a disciplina Memória e Prática Docente. A nossa proposta de trabalho tem a ver com o uso da memória como um instrumento potencializador de práticas didáticas. Nesse sentido, nós estamos propondo a vocês fazerem uma revisitação ao memorial e, após isso, uma leitura da realidade local para pensar estratégias e temas passíveis de se tornarem objeto de plano de aula, que é a tarefa que nós temos, a tarefa principal de avaliação que nós temos no nosso processo didático, onde a gente deseja que cada um construa um plano de ensino, tendo por base dimensões da realidade local, utilizando as estratégias didáticas que considerarem possíveis serem aplicadas àquela realidade estudada. Nesse sentido, quando nós olhamos para as experiências da vida de cada um, nós estamos solicitando que vocês façam uma reflexão sobre o saber de experiência feito, no sentido de buscar nestas experiências de profissão e de professor situações positivas e experiências bem-sucedidas de uso do planejamento didático para aplicá-los, esses saberes, na formatação do plano de aula que vocês precisam realizar. Ou seja, desejamos que cada um, ao ler os textos e ao fazer o processo de buscar em si mesmo e na experiência de sua vida situações para problematizar, de modo que olhe para a experiência e dela retire possibilidades didáticas, nós desejamos que vocês façam esse movimento para que vocês pensem um plano de aula com base numa estratégia definida por consciência de vocês no modo de gestar o processo de ensino. Por que propomos dessa maneira? Porque consideramos que o professor precisa ter a base do seu trabalho pensada na experiência da vida e nas experiências de relação com os outros, nas experiências de coordenação de grupo, e isto não é obrigatoriamente algo que aconteça somente na sala de aula. As experiências da vida conformam um conjunto de ações que dão para cada um de nós instrumentos de mediação. No processo de ensino da sociologia, os dados de realidade são os conteúdos, mas a prática pedagógica necessita de estratégias de mediação. Quais estratégias de mediação, na sua experiência de vida, você consegue localizar como boas estratégias e que são passíveis de serem aplicadas no processo de aula do ensino de sociologia? Essa é a pergunta inicial que nós estamos colocando para vocês. Em que medida a experiência da vida produziu em vocês saberes de experiência feito? Saberes de profissão, saberes de mediação. Por isso que a biografia e a autobiografia são procedimentos necessários na formação docente, de maneira que cada um, ao refletir sobre sua experiência, faça um processo de análise dos instrumentos e das competências que esses instrumentos produziram na sua dimensão didática, mesmo para os casos em que a experiência de profissão docente não seja uma realidade. A experiência da vida e da relação com os outros em outros espaços sociais com certeza ofereceu para cada um de nós situações onde a condição didática tem
alguma relação, especialmente derivada das experiências de relação grupal. Então, o processo de pensar o memorial realizado na aula passada, no semestre, numa disciplina desse semestre, mas em outra disciplina feita pela professora Girusa, propôs a vocês pensarem a existência enquanto profissão e formação. Nós queremos que, a partir disso, vocês avancem na problematização das situações vivenciadas para que elas sejam aplicáveis a um processo de pensar a didática no ensino de sociologia por meio das experiências que vocês produziram, das experiências que vocês viveram. Porque nós compreendemos que a fabricação do procedimento didático tem seu alicerce na experiência de vida do sujeito. E cada um de nós constrói uma prática educativa com base nessas experiências e nos princípios conceituais da prática pedagógica, da qual possuímos algum grau de formação. Dessa maneira, podemos dizer claramente que nos constituímos como professores pelas experiências pedagógicas que vivenciamos, pelas vivências que compartilhamos e pela análise das práticas educativas e de ensino, de educação formal e não formal, que tivemos no nosso processo de formação de vida e de profissão. No específico da nossa disciplina, que trata de memória e prática docente, nós temos a memória como uma possibilidade de investigação da realidade, a memória como um dispositivo para alcançar um processo de interpretação da realidade. Por isso, nós precisamos pensar que o trabalho com a memória é possível num processo de ensino da sociologia e é potencial instrumento para produzir a interpretação, visto que a memória, quando trabalhada didaticamente, nos traz dados de realidade capazes de problematizar situações contemporâneas e situações também históricas, porque a memória trata da vida e da experiência da vida de sujeitos na sociedade. Desta maneira, passos didáticos fundamentais são, um deles é o registro da realidade social. E ele pode ser realizado didaticamente por meio de processos de levantamentos fotográficos, por processos de entrevista, por processos de questionários, por processos também de narrativas e descrições. Cada um desses instrumentos potencializa determinadas competências ou determinados saberes que as pessoas possuem. Cabe ao professor, ao pensar o registro da realidade social, analisar antecipadamente quais desses instrumentos é o mais adequado para o tema que propõe trabalhar com seus alunos. Também no planejamento destes temas é preciso observar o objetivo que se quer alcançar com aquela aula, com aquele registro, com aquele levantamento. Porque a dimensão do objetivo da aula ou do tema a ser investigado precisa ser pensada dentro de um planejamento de tempo e espaço que você tem para conduzir um processo de coleta, análise e interpretação do fato sociológico em questão. Por isso que é preciso ter planejamento didático. Após a coleta, é necessário se fazer a síntese dos dados. Este é um procedimento necessário num processo que tem
pesquisa de campo. A síntese dos dados pode ser feita por meio de quadros ou tabelas temáticas, também por meio de gráficos ou outras formas de sintetizar a coleta. Porém, sintetizar a coleta não é todo o processo de estudo da realidade. É preciso um próximo passo que nós podemos denominar de problematização do fato sociológico investigado. E esta problematização do fato sociológico, que está presente nas narrativas, presente no conteúdo das entrevistas, presente nas imagens coletadas, precisa ser interpretada à luz da teoria sociológica, à luz da bibliografia que compõe a explicação da realidade daquele fato, né, e das teorias das teorias que conformam os estudos do campo da própria sociologia. Então, quando pensamos a problematização do fato sociológico, precisamos ultrapassar a realidade mesma e entrar num processo de análise para dar conta de produzir com seus alunos uma síntese interpretativa da realidade e, dentro disso, ter clareza sociológica do que se tem como realidade investigada. Ou seja, os alunos precisam compreender a realidade a partir de uma experiência de análise. E isto vai dar para eles uma condição de saber contextualizada, que não abdica dos processos de leitura sociológica, de estudos de conceitos, porque são essas leituras sociológicas e esses conceitos que dão base para poder interpretar. Mas ela apresenta uma possibilidade de superação didática, porque ela vai buscar na própria realidade local os elementos constitutivos do tema a ser investigado. E isto dá significado à prática educativa e garante aos alunos um entendimento sobre a realidade. Toda ação pedagógica precisa ser planejada. A nossa proposição é de que cada um e cada uma de vocês faça uma leitura dos textos que nós propomos na aula e faça uma análise dos contextos sociais, dos contextos culturais presentes no seu espaço e busque nesses espaços ou nas suas experiências de vida temas para propor um plano de aula, pensando um plano de aula para ensino de sociologia. O tema a ser definido é uma escolha de vocês. Os textos que nós propomos na disciplina e que vocês estão fazendo a leitura são possibilidades temáticas ou são problematizações e análises da condição de vida de professor, da condição de vida de sujeito educativo ou dos dilemas que a educação vive. O que nós queremos é que cada um de vocês, ao ler esses textos, faça uma escolha temática que pode não ser destes textos, e sim, e esperamos que sejam, dos contextos em que vocês vivem e problematizem e proponham uma problematização e especialmente um plano de aula pensando um tema, problema que é próprio do lugar de onde vocês vivem e interagem socialmente. É preciso lembrar a todos que o plano de aula precisa conter minimamente alguns quesitos, entre eles os dados de identificação, os objetivos, os procedimentos, os recursos didáticos a serem utilizados, os textos, a bibliografia a ser utilizada
e material complementar que potencialmente será necessário, além das referências de onde saem estes textos e, em especial, o material de análise. Considerando dois quesitos importantes aqui dentro, objetivos e procedimentos, é preciso ter claro que, ao definir o tema da aula, você tem que propor um objetivo desta aula. E esse objetivo tem que ser o suficiente para dar conta da análise temática proposta, mas também não pode ser um objetivo muito amplo, porque ele é impossível ser atendido num processo de aula, um objetivo que ultrapasse o limite de um planejamento de semestre. Como nós estamos pedindo plano de aula, o objetivo precisa ser limitado ao tempo possível e ao tema definido do plano de aula. Portanto, pensar o objetivo é pensar algo que é passível de ser executado num tempo necessário para o estudo de determinada temática. Dessa maneira também, o outro quesito do plano de aula, que são os procedimentos, é necessário que cada um faça a descrição de por onde começa, para onde vai e como pretende concluir. E essa descrição tem que ser razoavelmente pormenorizada para que seja pensado os passos e as estratégias do trabalho didático a ser realizado. Então, esse é um momento e um movimento em que cada um de nós precisa debruçar-se para pensar o que, como e quando, de maneira que a gente possa atender ao conteúdo previsto nesta temática adequadamente. Vocês interajam bastante e mais intensamente com os nossos tutores no processo de leitura e problematização nos fóruns. Lembro a todos que nós já colocamos na aula a lógica de como é feita a nossa avaliação. Então, a tarefa tem seu peso, a participação nos fóruns também tem seu peso, bem como a participação na aula e a apresentação do próprio plano de aula. Agradeço a todos por estarem conosco nesse trabalho. Em breve estaremos nos polos fazendo a aula presencial. E deixo um abraço a todos e convido vocês à participação nos fóruns. Muito obrigado.